Olá, bem-vindo a mais um programa do nosso canal Falar é Fácil. E assim como uma estrutura agora que é justamente o nosso trabalho entre líderes, trabalho que faço com Nancy Assad, trazendo aqui líderes, pessoas assim que têm uma relevância no mercado de trabalho e que possam contribuir com todos nós a partir da sua experiência de vida, a partir daquilo que tem para contribuir. E hoje tendo o prazer muito grande de receber aqui a Jennifer. Jennifer Almeida, seja muito bem-vinda em nosso programa. Jennifer. Obrigada, professor Nancy. Obrigada. Chama de Reinaldo, chama de professor. Te chama de senhor, eu vou te chamar de Vossa Excelência. Às vezes acontece isso. Bem-vinda, que bom estar aqui com você. E assim, Jennifer, ela é subcoordenadora da Comissão ESG Jornalista do IBRI, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, desde agora, de abril de 2007. Olha quanto tempo que você atua nesse segmento. Sim. Né? Depois você receber um pouco sobre o IBRI e tal. Também colunista de revista RH, relação com investidores, jornalista, redatora, enfim, esse mundo de jornalismo e de comunicação. Então, primeira coisa, assim, Nancy Assad, que bom estar com você nesse programa, porque é uma ideia assim, que nasceu em função disso. Nancy tem uma empresa de comunicação focada dentro da estrutura da organização. Eu tenho uma empresa de comunicação que é a Passadora de Comunicação há 40 anos. E aqui nós ajudamos as pessoas a desenvolverem a sua habilidade de comunicação para que possam mostrar ao mundo o seu potencial, sua capacidade. Em palestras, aulas, liderança, vendas. E dentro de uma estrutura organizacional, aí juntam-se as duas forças, né? A estrutura de todo o processo de comunicação dentro de um contexto específico. E assim temos ajudado muitas empresas a terem uma melhor consciência e novas novidades em função das tendências, no caso do que nós vamos ter hoje aqui com a Jennifer, para que você, empresário, empreendedor, você que é um profissional que atua no mercado de trabalho, tão competitivo, influenciado aí por tantas mudanças todas no cenário da tecnologia, para que a gente possa estar devidamente ajustado, pelo menos acompanhando as tendências, para que possamos fazer o nosso melhor e conseguirmos, claro, também, como consequência, o nosso melhor. Nancy, então você que trouxe aqui a nossa convidada, então, por favor. Bom, quero primeiro agradecer, a oportunidade de receber a Jennifer aqui conosco. A Jennifer é uma pessoa que eu admiro muito, eu já conheço há mais de 15 anos. Eu digo que ela é meu sonho de consumo, de trazer para minha equipe. E então eu gostaria, Jennifer, primeiro de te agradecer, de dar as boas-vindas. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua vida pessoal e profissional. A sua história. Obrigada pelo convite. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Bragança Paulista, pertinho aqui de São Paulo. E eu vim para São Paulo para estudar, fiz faculdade de jornalismo aqui no Mackenzie e fiquei aqui em São Paulo, porque acho que São Paulo é o centro de tudo, né? Então eu acabei ficando aqui em São Paulo e comecei a trabalhar em algumas assessorias e aí caí numa assessoria, assim, muito despretensiosamente, numa assessoria que era focada em mercado de capitais, finanças, e aí foi onde eu conheci a Nancy, que a Nancy trabalhava na FIPECAF, nós trabalhávamos na assessoria da FIPECAF e foi aí que nós nos conhecemos, né, Nancy? Verdade. Então eu comecei a trabalhar com essa área de finanças, mercado de capitais, economia, e fui ficando. Eu comecei a trabalhar no IBRI nessa época também, foi em 2007, né, o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, trabalhei na comunicação, né, na assessoria do IBRI, e eu sempre gostei de escrever. Então o IBRI tinha uma área de produção de conteúdo e eu fui me especializando. Eu não sabia nada de RI quando eu entrei, inclusive quando me perguntaram se sabe o que é RI, eu falei, sei, é Relações Internacionais. E não era Relações com Investidores. E eu fui pegando gosto pela coisa, e escrever, eu gostava de escrever, então eu acho que acabou juntando essas duas coisas. E aí eu fui também aprendendo muito, fui cobrir muitos cursos na FIPECAF, né? Eu, assim como a Nancy, a gente acompanhou de perto o FRS chegando aqui no Brasil, né? Sim. E eu acho que eu aprendi muito ali com os professores da USP e os profissionais de RI também. E aí eu fui fazendo alguns cursos, me especializando. Recentemente eu terminei o meu MBA em ESG, que é uma área que eu gosto bastante e tenho me aprimorado, né?
estudado bastante, e agora eu também, além de estar na comunicação do IBRE, eu estou na subcoordenação da comissão ESG do IBRE. Deixa eu aproveitar, porque, claro, estamos aqui falando com pessoas que são do mercado, então tem empreendedores, empresários, tem lá consultores, pessoas de todos os tipos de profissão. Mas IBRE, até que ponto que as pessoas conhecem sobre o IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Relação com Investidores? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais para quem estamos assistindo, talvez nunca tenha tido um contato ainda com o IBRE, que é onde você trabalha, onde você mostra todo o seu talento e que te acolheu, né, como empresa. Sim. O que é IBRE? O que significa e o que faz o IBRE? E de que maneira as pessoas podem se interessar, talvez se associar, conhecer um pouco mais sobre essa, né, associação, sobre esse instituto? O IBRE é um instituto que tem mais de 26 anos no mercado brasileiro, e ele foi fundado com o objetivo de formar e valorizar o profissional de relações com investidores, né? Então nós temos associados das empresas que possuem capital aberto ou empresas que já têm esse departamento instituído, né? O profissional de relações com investidores é aquela pessoa que faz a ponte da empresa com o mercado e do mercado com a empresa, né? Então é aquela pessoa que vai traduzir a história da empresa, né? Vai trazer dúvidas de dentro, de fora do mercado para dentro da empresa. E o IBRE tem essa missão de formar e valorizar o profissional de RI, né? Então, ao longo de toda a sua história, o IBRE sempre forneceu conteúdo, palestras, eventos para poder auxiliar esse profissional na sua jornada, né? A gente tem o objetivo ali de auxiliar o profissional que está no início da carreira, um profissional que está já ali há algum tempo na carreira e um profissional mais sênior, né? Então nós temos frentes para atender todos esses profissionais. E a gente produz materiais, produz conteúdo, né? A gente tem algumas comissões que tratam de temas que são do interesse do profissional de RI, como é o caso da comissão ESG, né? Então a gente está já há mais de 26 anos aqui trazendo, auxiliando o profissional na sua jornada profissional. Claro que o nosso interesse é sempre a pessoa que está nos assistindo, que é você que está nos vendo aqui, e conhecendo o que a Jennifer está trazendo para a gente. Tem alguma possibilidade de que as pessoas que não estejam diretamente envolvidas com as relações com investimentos terem algum proveito, se envolverem com a própria empresa, com o IBRE? Claro, aqueles que quiserem se associar ao Instituto podem entrar em contato, né? A gente tem o nosso website, que é www.ibre.com.br. Nós estamos nas redes sociais também, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Podem entrar em contato com a gente se quiserem conhecer mais sobre a profissão, sobre a história do IBRE, todo o conteúdo que o IBRE produz e produziu. Fiquem à vontade. Olha aí, já estou interessado. O que eu vou ganhar sendo associado, para nos conhecer um pouco mais sobre o IBRE? Como associado, você vai ter um background ali de profissionais seniors, sabe? Nós temos um projeto de mentoring. Inclusive eu fiz esse projeto no ano passado, esse programa de mentoring, né? Nós temos profissionais seniors que auxiliam aqueles profissionais que estão entrando ali na carreira, que gostariam de entrar na carreira de relações com investidores ou que já mas estão no início ali da carreira. Então você tem profissionais que trabalham já há mais de 10, 15, 20 anos na profissão de RI e estão ali te auxiliando para trocar experiência, né, para dar insights, tirar dúvidas, né? Então esse programa é exclusivo para os associados do IBRE e não tem custo nenhum, tá? Nós temos conteúdos que os associados podem se atualizar na carreira, né? Temos sempre produção de eventos, né, com profissionais que trazem temas que estão na agenda do RI, né, promovemos networking, né, todo ano o IBRE produz, junto com a Abrasca, né, que é a Associação Brasileira das Companhias Abertas, um encontro internacional de relações com investidores e mercado de capitais. Este é o maior evento da América Latina.
e traz profissionais de todas as áreas, contabilidade, comunicação, para trazer ali as novidades, né, e o que o mercado tá trazendo e exigindo do profissional de RI. Então, assim, é uma gama de benefícios que as pessoas que se associam têm quando estão ali no instituto. Entendendo um pouquinho a magnitude, a grandeza do IBRI, e eu mesmo, particularmente, confesso, não tinha essa percepção dessa dimensão. Então, é assim, hoje uma associação, uma entidade que congrega quantos associados, ela é espalhada pelo Brasil, existe só em São Paulo, existe em outros estados, como é que... Não, a gente não está só em São Paulo, assim, a nossa sede é aqui em São Paulo, mas nós temos as regionais, a gente tem Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sul, né? E aquelas pessoas que estão fora dessas praças podem se associar, porque vão ter todo o resguardo de nós aqui de São Paulo, né? E a gente tem feito muito evento também online, né? Então, assim, as pessoas podem acompanhar. E qualquer dúvida, o programa de mentoring foi feito online, né? Eu fiz mesmo, o meu mentor, ele ficava em Minas Gerais, então a gente fez todo o trabalho online. Acho que o online trouxe essa proximidade, né? Aproximou as pessoas. Então a gente consegue trazer quem não está nessas praças, a gente agrega também. Jennifer, eu queria saber um pouquinho mais de você. Como você disse, nós nos conhecemos na FPCAF. Importante dizer que a FPCAF é uma fundação da FEA-USP. Sim. Na ocasião, eu fui responsável pela criação do departamento de marketing, relação com os alunos, relação com os professores, a comunicação, né? E nós nos relacionávamos e tivemos muitos desafios. Como você disse, o lançamento no Brasil do IFRS, criar consciência da comunicação na relação com os investidores. Inclusive, eu e o Reinaldo somos autores do livro de Media Training, que nós usávamos no MBA de comunicação para a relação com investidores. E eu queria saber da sua carreira. Como é que foi? Como é que você entrou na comunicação? Como é que foram os desafios de você trabalhar na comunicação? Você teve problemas por ser do sexo feminino na carreira? Me conta aí como é que foi isso, menina. Eu falei, cair na comunicação não, né? Acho que cair na comunicação financeira foi de paraquedas, né? Eu fui para cobrir, é até um pouco triste essa história, né? Eu fui cobrir uma das meninas que trabalhavam na assessoria que estava doente, e porque eu não tinha mesmo esse domínio, né, das finanças, né, mercado de capitais, economia. Então eu falei, bom, eu vou ficar aqui esse tempo e depois eu vou ver o que eu vou fazer, né? Isso foi logo no início da minha carreira. E acabou que essa pessoa faleceu e aí eu acabei ficando. E fui ficando, então até hoje. Mas tive desafios, porque no começo eu não tinha a experiência, né, do assunto, e por ser mulher, era jovem, né, então eu sofri um pouco, mas eu acho que a gente tem que... Sofreu em que sentido? No sentido de achar ela é bonitinha, só tá aqui porque, sabe, é mulher, ou, né, tá aqui, né, veio aqui só escrever um pouquinho, não sei, no começo foi difícil, mas não foi assim, isso eu acho que não foi assim o desafio. Acho que isso foi bem pouco, porque eu acho que conforme você vai ganhando a confiança, né, das pessoas, e você vai mostrando que você tá ali e você tá querendo aprender, e você tá, né, comprometida com o trabalho, aí as coisas acabam fluindo, né? Mas eu acho que existe, sim, ainda esse preconceito com a mulher, de que a mulher não sabe, né, ou tá ali porque, né, um rostinho bonitinho. Existe, a gente sabe que existe, né? Então, o que você diria para os jovens que estão começando a carreira? Porque o jornalismo hoje é complicado, né? Porque não se exige diploma. Não. Então, qualquer um pode ser jornalista, teoricamente. Eu daria a seguinte sugestão ou dica. Se você está querendo buscar uma carreira hoje, eu acho que é importante você combinar
as áreas que você tem um talento, tem um gosto, com a compatibilidade do mercado hoje, né? Porque o mercado hoje tá um pouco cruel, acho que sempre foi, né? Mas está mais cruel, e acho que por conta disso também, da gente ter a inteligência artificial, né? Muito se fala que algumas profissões vão ser banidas, inclusive a nossa, né? Eu não sei se isso vai acontecer, acho que não, né? Porque a gente precisa da pessoa ali para filtrar, para interpretar os fatos, as notícias, né? Então eu acredito que nós não vamos, a nossa profissão não vai acabar, né? Eu acho que utilizar a inteligência artificial ao seu favor, sim, né? Acho que pode ser um ganho, mas eu acho que combinar a sua paixão com o que o mercado está precisando ali, sabe? Eu acho que hoje, se eu fosse escolher, eu não sei se eu escolheria jornalismo, tá? Eu acho que eu escolheria, com certeza, alguma coisa na área de humanas, que é a minha área, a minha paixão, mas eu acho que eu combinaria alguma coisa com o que o mercado precisa, sabe? Então, o mercado muito está falando de ESG, né? Como é que você vê a comunicação verbal, né, que é um trabalho aqui da Passadori, a comunicação e a expressão verbal e a comunicação corporativa. Eu me lembro quando a gente dava aula no curso, dava um Media Training, a comunicação, no curso de RI, eles não valorizavam muito, né? Para eles a comunicação eram aqueles relatórios integrados, aqueles informes obrigatórios por lei, mas eles se esquecem que quando um executivo de uma organização dá uma entrevista, ele pode levantar a sua ação ou derrubar, né? Sim. Então, a gente procurava criar essa consciência. Como que você fala a verdade dentro da lei, mas de uma forma, assim, cativante, que você realmente conquiste o seu público, né? Isso envolve a comunicação e a expressão verbal e também a comunicação corporativa. Porque você tem os conteúdos, né, obrigatórios e aqueles que você não pode divulgar. Como que você vê a comunicação nesse contexto de ESG, que é a carreira do futuro, né? Eu acho que a comunicação, ela está cada vez mais hoje direcionada ao público, né? Então, por exemplo, público pessoa física é completamente diferente do investidor institucional, por exemplo. Eu acho que cada vez mais a linguagem precisa ser adequada a isso, sabe? Pessoa física, eu acho que tem que ser uma linguagem mais do dia a dia, sabe? E tem que ser traduzida, né? O profissional tem que vai fazer essa comunicação, precisa traduzir isso para o contexto da pessoa física que está ali, para que ela possa entender, né? Então eu acho que precisa ter esse ajuste na comunicação, né, segmentar. E hoje nós temos as mídias sociais, né? Então, um vídeo tem que ser diferente de um comunicado por escrito, né? Um press release, por exemplo, né? Então, fazer um vídeo explicando o resultado financeiro ou qual é o compromisso da empresa com o ESG, né? Ou a sustentabilidade. Eu acho que fazer esses movimentos, né, essas coisas, eu acho que acabam ajudando na comunicação. Eu acho que eu queria ouvir o Reinaldo um pouquinho. O que você gostaria de comentar da comunicação nesse universo do ESG? Eu penso assim, a comunicação ela é a base de todo um processo de relacionamento em todos os níveis e sentidos. A comunicação fez com que nós nos percebêssemos como seres humanos, como pessoas que estão aqui como, né, um processo evolutivo. Independente de homens, mulheres e quaisquer que sejam as tendências, estamos aqui como seres humanos buscando a evolução. A evolução acontece na medida que estamos abertos para aceitar as novidades, para, enfim, lidarmos com as nossas dificuldades e nos desenvolvermos. Eu penso que, basicamente, a comunicação ela nos leva a um sentido muito mais profundo do que apenas de sobrevivência, em termos de trabalho, de relacionamento, de criar família, etc. Enfim, essa transcendência que tem a ver com a nossa percepção de que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e que temos aqui, creio, um legado. E quanto mais uma pessoa desenvolve essa percepção de que ela está aqui não apenas para nascer, morrer, casar, depois acabou, mas alguém morrer, para alguma coisa muito maior.
A comunicação permeia todas as fases da nossa vida. Tem aí os setênios, os próprios processos de evolução, os WOCs, as comunidades, as tendências, as mudanças todas, nesse cenário tão maluco que a gente vive. Mas, fundamentalmente, entendo que a comunicação, ela permeia, ela cria condições favoráveis para que a gente possa evoluir. Evoluir significa, assim, ter uma consciência de que quanto mais eu evoluo no sentido de prestar um serviço, de ser útil às outras pessoas, mais eu me conecto com o processo da espiritualidade. Não fazer a coisa para eu ganhar o meu dinheiro, então, de forma egóica, de forma egoísta, e sem, assim, me preocupar com as outras pessoas, com o meio ambiente. Aí é que entra um outro aspecto que eu acho bastante fundamental, que eu queria explorar um pouquinho aqui com a nossa convidada, que ela é o fruto da nossa entrevista aqui hoje, que é o ESG. ESG, Jennifer, é modismo daquelas de marketing, porque agora sim, agora virou moda, então vamos por aí, porque agora a tendência é essa, e quanto mais estiver envolvido com ESG, mais a empresa vai ganhar credibilidade no mercado, mais eu vou estar bem no filme, na mídia digital, e mais eu vou receber assim, os benefícios disso, ou é alguma coisa mais profunda? Como é que você entende ESG? Primeiro, o que é ESG? E depois, claro que aqui a gente tem uma boa noção, mas de você que é um especialista, ESG chegou para ficar? É uma tendência ou é alguma coisa assim muito mais profunda do que apenas o modismo desses que vão e passam? Não acho que ESG seja um modismo. Eu acho que o ESG é da sigla Environmental, Social and Governance. Traduzido para o português é ambiental, social e governança. Né? Nós, no IBRE, nós lançamos agora um guia chamado Guia IBRE, construindo a estratégia ESG. E eu tive a oportunidade de entrevistar especialistas nessa área, consultorias especializadas, empresas que já estão adotando essa estratégia e definitivamente a ESG não é uma moda. Inclusive no guia a gente traz uma entrevista com o professor Carlos Braga, ele é conselheiro de várias empresas e ele diz que quando ele vai numa palestra para mobilizar os conselheiros, ele diz que o ESG dele é o ESG da calculadora. Ou seja, ele mostra para as empresas como é que elas vão gerir seus riscos, suas forças, né? Eu acho que o ESG é isso, é gestão de risco, né? É pensar no longo prazo e na perenidade do negócio. Para quem pensa que o ESG é modismo, está correndo sério risco do seu... Eu perguntei em função disso, né? Não em função de porque eu concordo com você, é exatamente isso. Mas é que algumas pessoas, bom, já que então está na moda, eu vou entrar nessa porque eu vou ganhar maior credibilidade do mercado. Então, para algumas pessoas, talvez algumas empresas, com uma visão mais limitada, isso pode ser um modismo. Eu entendo assim, a importância, não é de agora que a gente fala e se trabalha isso. Tem uma empresa aqui há 40 anos e sempre falamos sobre meio ambiente. Então, os movimentos todos em relação ao carbono, em relação ao ar, em relação aos ambientes de poluição do nosso sistema, do nosso meio como um todo, da natureza como um todo, calota de gelo que está derretendo, ou seja, tantas coisas estão acontecendo em função do meio ambiente. Vou pegar assim, separadamente, de que maneiras você trabalha, de que maneira o IBRE trabalha, no sentido de, por exemplo, primeiramente em relação ao meio ambiente, que tem um lado que é justamente o aspecto ambiental, que é o environment, que é essa parte relacionada ao ambiente do ESG. Qual a relação que tem o ESG em relação ao ambiente e o IBRE em relação a isso? Quais as preocupações, as tendências, orientações, movimentos que são feitos relacionados ao ambiente? Uma coisa importante, acho que vale ressaltar, é que, além disso que você falou, que as empresas falam, é modismo, tem muitas que acham que não é para elas, né? Porque não é para mim, é só para as empresas grandes ou para aquelas que têm um departamento de ESG ou de sustentabilidade. E não é isso, eu acho que a gente precisa desmistificar isso primeiro e falar que o ESG vai ser proporcional ao impacto da sua empresa. Ou seja, como a minha empresa impacta ou o meio ambiente ou as pessoas que estão ao meu entorno, né, que fazem parte do meu negócio. E aí você começa a ver que você consegue fazer as coisas diante daquele impacto que a sua empresa produz. Eu acho que esse é o primeiro passo para aquelas empresas que não sabem ou que pensam que é só para empresa grande. Não é.
E diante disso, lá no IBRE a gente tem a comissão, né? A gente tem os membros e a gente faz reuniões mensais e lá a gente discute o que os membros que estão ali eles querem debater, quais são os principais temas que a gente pode trazer convidados para falar sobre investidor que está olhando para esse tema. Enfim, a gente vai apoiando nessas áreas. Se surge algo no ambiental, a gente vai procurar trazer especialistas para falarem sobre isso. Vamos produzir eventos também sobre isso, né? Um tema que está bastante em voga agora é o IFRS S1 e S2, né? As empresas vão ter que reportar as suas informações de sustentabilidade. IFR, porque pode ser que haja pessoas que não conheçam. Seria interessante talvez traduzir. O IFRS é International, me ajuda, Nancy. International Financial são regras, Reporting. traduzindo assim, uma linguagem popular, são regras internacionais de contabilidade, que você só trabalhava dentro do padrão brasileiro. Sim. E aí, que ano que foi? 2012? 2008, eu acho. 2008, 2009, essas regras internacionais vieram para o Brasil. Mas começou a ser obrigatório, acho que foi em 2010 por aí. Sim. E aí as empresas passaram a ser compelidas a fazer as suas declarações dentro dessa nova regulamentação internacional. E agora vai vir o S1 e o S2, que são adaptações para as informações de sustentabilidade. Né? Então, as empresas vão ter que reportar isso agora. Né? Então... E algo interessante, só comentar um detalhe contábil, dentro do ESG, quando uma empresa, por exemplo, ela se dedica ao meio ambiente, ela tem fazendas, né, de madeira, de árvores que vão servir para madeira, ou outros tipos de elementos verdes que vão agregar valor na sociedade, isso consta no seu balanço, tá? Então, assim, isso vai ser um valor contábil e um valor que o investidor e tanto o gestor, ele pode tomar decisão sobre uma ou outra empresa. Então, eu queria, assim, complementar o que a Jennifer disse. O ESG não é um modismo, eu diria que ela é uma regra para você estar bem no mercado. E você é obrigado a fazer isso, por quê? Porque você tem a concorrência. Então, por exemplo, você não compra o Omo porque ele deixa a roupa mais branca. Você compra o Omo porque ele tem ações sociais, você analisa, que são importantes para a sociedade. Então, entre você comprar um Omo, ou você comprar um Minerva, ou você comprar um outro tipo de sabão em pó, você sempre vai considerar não a sua publicidade, mas o que ela faz. Por quê? Porque a mentalidade humana, ela está mudando. A humanidade está em evolução, né? E essa evolução, ela exige que as empresas sejam sustentáveis, e isso começa dentro da organização. Sim. Porque eu acho engraçado, né? A gente fala, cuidado com o meio ambiente. E o meio ambiente corporativo, né? Que você tem discussões da casa da gente, da rua da gente. Isso, você, às vezes o teu gestor é grosseiro, o teu líder não sabe conduzir os grupos, né? Eu acho que o meio ambiente, ele começa dentro da sua empresa, com a comunicação. Depois vai para o social, isso aí tem mais a ver com o lado social, de contatos e relacionamentos. Isso, e aí que eu queria também complementar o que ela falou da inteligência artificial. Comunicação são relações, ou relações orais, ou relações físicas. Quando eu digo física, é de abraço, posicionamento, sorriso, ou relações de conteúdo mesmo. Você vai comunicar algo e tudo é relações, e o que não tem na inteligência artificial. Não. A inteligência artificial, ela pode indicar um conteúdo baseado numa pesquisa, o que ela facilita, porque ao invés de você olhar nos livros, você entra ali e você consegue, mas nunca a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Sem dúvida. Por quê? Porque a comunicação... Se bem que tem gente que namora pela internet, né? Mas é relacionamento. Simpatia, caras, bocas. Porque relacionamento vai ser tudo pro resto da vida, né? Principalmente na nossa profissão de jornalista, de comunicação e tudo mais, né? Do lado social do ESG, que é essa parte de relacionamento e contato, quais movimentos que vocês têm, já que você atua diretamente com isso, em relação a criar mentalidades, a divulgar processos, a trazer pessoas que falem sobre esses assuntos.
qual é a visão que o IBRE tem em relação a questões de relacionamento que tem a ver com o lado social do ESG? Eu acho que o relacionamento, ou qualquer tipo dele, né, como a Nancy acabou de falar, eu acho que tem que ser transparente, né, verdadeiro. E a comunicação tem que ser equânime para todos, né? Então eu acho que a gente tem que ter esse olhar, e as empresas também, né, pro social, né, para o funcionário que trabalha ali dentro, né, para a sua comunidade do entorno, para os seus fornecedores, né. Eu acho que uma coisa que a gente vê bastante falar, né, no ESG hoje são as empresas com cadeias de fornecedores muito longas, né, e vai ser preciso rastrear todas essas cadeias, né, para a gente não ter, para a empresa não ter o risco de ter um fornecedor que tem trabalhadores em similares à escravidão, né. A gente já teve casos aqui no Brasil que a gente conhece, né? Deve ter ainda, escondido. E ainda existe, ali, né? Sim. Mas eu acho que quando a empresa se compromete com isso, fica mais fácil de olhar para essa cadeia e ver, né, quais são os fornecedores, quais são os meus fornecedores, né? Eu conheço todos eles, né? Como é que eles tratam esses funcionários, né? Eu estou entendendo assim, que eu posso fazer a comparação como uma onda que vai se propagando de maneira geral, envolvendo todo mundo direto ou indiretamente. Quem não estiver envolvido acaba sendo assim atropelado pela onda ou assim convidado a participar dessa onda e desfrutar uma nova tendência que chega nesse contexto. Sem dúvida. É uma coisa interessante que eu acho no contexto ESG são as relações governamentais. Sim. Quando você fala relações governamentais, né, as pessoas pensam em lobby. Mas não é isso. Eu tenho uma experiência muito grande, mesmo antes de ESG ser moda, eu amo fazer trabalho social. Então eu trabalhei muitos anos aqui na região de Pirituba, na zona noroeste. Eu fazia parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Cultura, eu como empresa corporativa, para que a gente desenvolvesse projetos culturais e sociais que beneficiassem a comunidade do entorno. Sem dúvida. Porque a organização que eu trabalhava, que era a Companhia City, ela tinha uma área muito grande lá e ela tinha uma preocupação muito grande, tanto com o meio ambiente como com as comunidades. E eu desenvolvi essa experiência e foi ótima, porque nós dávamos dinheiro, eu fazia a coordenação, a criação dos projetos, a prefeitura local e a Secretaria de Cultura dava mão de obra, estrutura. Então, em conjunto, a gente fazia uma diferença muito grande nas comunidades. E eu acho que as relações governamentais, elas devem ser mais incentivadas, principalmente pelas grandes organizações, desenvolver essas parcerias, para que na localidade que ela esteja, no seu entorno, ela possa fazer essa diferença, né? Nós tivemos também um projeto em Curitiba, da Furukawa, que tinha uma favela no entorno, então eu também, junto com a Fundação Cultural Curitiba, a parceria, nós desenvolvemos projetos incríveis para essa comunidade, e esse projeto, inclusive, foi premiado no Japão como Educação do Futuro. Não só ele, né, porque isso que eu fiz foi um pedacinho dentro de várias ações. Então, eu acho que essa preocupação com a comunidade, com o meio ambiente, não só o meio ambiente de proteção, que eu acho que é fundamental, mas também essas relações com a comunidade local e com a comunidade de modo geral, né? Então, acho que é uma grande oportunidade para as empresas desenvolverem isso, principalmente as equipes de RH, né? Nós devemos trazer algumas pessoas aqui da área de RH, alguns líderes, para a gente justamente discutir, porque o objetivo desse nosso podcast é servir de inspiração, né? Você está sendo uma inspiração para falar da sua carreira, dos seus exemplos, né? E também uma inspiração desse bate-papo que a gente está tendo aqui, para que as empresas possam se inspirar e talvez seguir, né? E vem aqui também. Claro, sem Estão dúvida. todos convidados a vir aqui trazer as suas experiências. A ideia é justamente assim, de que maneira nós evoluímos, na medida que nós compartilhamos nossos conhecimentos, estamos abertos para ouvir conhecimento das pessoas que estão também trazendo essas tendências todas que fazem parte do mundo no qual nós vivemos atualmente. Nós trouxemos, só para fazer um complemento, no guia do IBRE, nós trouxemos algumas empresas, alguns cases de empresas bem interessantes, e cada uma
cada empresa está em determinado estágio da estratégia ESG e traz uma história diferente. Acho que isso que é o interessante do jornalismo, né? A gente poder contar a história, e eu achei muito interessante poder contar essas histórias, né? Você estava falando de comunidade do entorno. Uma das empresas que a gente entrevistou é o Grupo Tauá, de hotéis, né? E o Tauá, ele emprega, acho que 90% ou 95% das pessoas que estão nas comunidades do entorno. E eles têm uma história muito bacana, que eles são o primeiro emprego de muitos jovens, né? Então eles treinam esses jovens, eles dão todo o suporte para esses jovens que estão ali na comunidade do entorno, para eles crescerem tanto profissionalmente quanto pessoalmente, sabe? Então essa história é muito interessante. Temos a história também da Ação Salvador Alimentos, que é uma empresa do agronegócio ali em Goiás, né? E eles fizeram uma recuperação da nascente do rio, que eles utilizavam a água daquele rio, né? E aí eles chegaram à conclusão, bom, se a gente não cuidar do rio, não vamos ter a água, né? Então eles fizeram um trabalho belíssimo assim para tratar da nascente ali, e hoje eles quase que já não pegam mais a água, porque eles tratam a água que eles devolvem para o rio tão ou mais limpa do que quando eles captavam, sabe? Então, assim, nós temos exemplos de empresas que estão fazendo coisas interessantes, sabe? O próprio Tauá também, eles fizeram a contagem das emissões de gases de efeito estufa, e eles estão já neutralizando todas essas emissões, as emissões primárias e secundárias, né? Então, são histórias que a gente muitas a gente nem sabe, né? Mas acaba sendo aquela, como no antigo filme chamado A Onda do Bem, né? Porque faz uma coisa bem aqui, dá pouco não sabe, dá pouco acaba tendo reflexo. Poxa, me inspiro nessa possibilidade, olha só que exemplo bom, por que não vou implantar isso na minha empresa também? De repente a coisa se movimenta. E só para terminar, um último exemplo que eu gostaria de falar é a Petz. A gente tem, acho que tem cachorro, animal, né? A Petz tem uma linha própria de tapetes higiênicos, que é da marca Petix, e a Petz, eles fazem um projeto muito legal, que assim, eles pegam fraldas de refúgio, eles têm parceria com todas as empresas que fazem fraldas, né, fraldas de bebê e fralda geriátrica, e aí, aquelas que não passam pelo controle de qualidade, eles pegam essas fraldas e eles fazem os tapetes higiênicos da linha deles, da Petix. E aí, são mais de 600 mil fraldas por mês que seriam incineradas, são utilizadas para fazer esses tapetes, né? Então, olha o compromisso deles com o meio ambiente, né? Porque relações empresariais. Relações empresariais, a né? A inteligência artificial não faria isso. Não faria isso. Então, assim, e quando eu ouvi essa história, né, da especialista de sustentabilidade deles, eu falei, gente, eu nunca sabia disso. Eu acho que vocês precisam repercutir mais isso, né? Porque, inclusive, ela comentou que eles fizeram uma pesquisa com os consumidores e eles chegaram à conclusão que os consumidores querem terceirizar para as empresas essas preocupações com sustentabilidade e meio ambiente, né? Então, exemplo, eu vou comprar uma marca de shampoo que ela não esteja fazendo mal, poluindo ao meio ambiente, né? E não tenha componentes animais. É o que você falou do Omo, né? Que você deu o exemplo, né? Eu vou comprar porque ele está fazendo ações sustentáveis, está usando menos água ou está reutilizando água, né? Então, essas histórias são interessantes e eu acho que a gente tem que perpetuá-las para as outras empresas também usarem como modelo, se inspirarem, né? Eu acho muito interessante. Bom, então acho que nós chegamos... E tem mais um pontinho ainda que eu queria trazer, que é o aspecto de questões de valores da empresa, né, que tem a ver justamente com a governança. Porque governança tem a ver com o tipo da filosofia adotada pela organização em função de como é que ela vai agir no mercado, primeiramente internamente, depois também em relação aos concorrentes, em relação ao mercado como um todo. Tem a ver com os valores que uma empresa define, tem a ver com cultura, tem a ver com assim, as regras são essas a partir de agora. Quando inspiradas, lastreadas por uma estrutura sólida em termos de valores, não tem como as coisas darem erradas. Na nossa própria vida, se adotamos certos valores fundamentais que definimos como código de honra e fazemos as nossas escolhas baseadas nesses valores fundamentais, fazendo escolhas, tomando decisões, não tem como errar.
Então, assim, são esses padrões, né, que definem procedimentos, que todo mundo, então, é envolvido naquele contexto. Então, são as regras que passam, talvez, a cultura que é criada, gerada, e que é implantada numa estrutura organizacional, que tem lá seus métodos, as suas regras fundamentais para isso acontecer. É isso? É isso, eu acho que é isso. Eu acho que tem que ter o comprometimento da empresa e tem que ser genuíno esse comprometimento, sabe? E tem que vir lá de cima, começar de cima e se expandindo por toda a empresa. E se não vier de lá de cima, alguém tem que mobilizar a alta gestão para ela também compreender a importância disso. Né? Mas eu acho que tem a ver também com o comprometimento, os valores, né? A ética, acho que tem tudo a ver. Bom, como disse a Nancy, estamos caminhando para o final do nosso programa, mas não antes de te convidar para você deixar aqui o seu contato, caso alguém queira saber um pouco lá sobre IBRE, sobre o trabalho que você realiza, sobre ESG, fique à vontade. Eu diria assim, eu gostaria que você finalizasse, né, com uma mensagem sua, que você quer deixar, né, de mensagem positiva, para deixar sua marquinha aqui no mundo. E aí você fala dos seus contatos, porque você, além do IBRE, você também é jornalista e tem a sua própria empresa e pode atender muita gente. Claro, eu acho que a minha mensagem é... Eu sou mãe, então acho que depois que eu me tornei mãe, eu fiquei mais preocupada em deixar um mundo melhor para minha filha. Minha filha. Minha filha, a Laura. Eu acho que quando a gente se torna mãe, né, Nancy, esse desejo brota, né, dentro de nós. Então eu gostaria de deixar um mundo melhor para minha filha e para os filhos da minha filha, né. Então eu acho que quando eu comecei a me interessar por ESG, eu acho que tem um pouco disso também. E eu gostaria de ver as mulheres serem mais bem tratadas dentro dos ambientes corporativos, sabe? E domésticos, né? E domésticos também, né? Uma amiga uma vez me falou, nós fornecemos a força de trabalho para o mercado de trabalho e para o mundo. Então eu acho que nós deveríamos ser mais bem tratadas e termos mais opções de poder ser mãe, ser uma mulher que trabalha e que quer trabalhar, né? Então eu acho que eu gostaria de ver isso, assim, no curto prazo eu sei que não vai acontecer, né? Mas no médio e longo prazo acho que as novas gerações que estão vindo aí são mais abertas a isso, né? Então eu gostaria de ver isso. Eu gostaria de ver a minha filha, quando se tornasse mãe, poder ter o trabalho dela de volta, né? Quando ela voltasse a trabalhar, né? Eu ouvi uma vez, o ano passado, numa palestra, um executivo de uma grande empresa dizer assim: eu não sei o que acontece quando as mulheres voltam da licença de trabalho, porque elas não têm o mesmo desempenho que elas tinham quando elas voltaram, antes de se tornarem mães. Uma crença isso. Existe toda uma mudança quando a mulher se torna mãe, hormonal, emocional, mental. Aquela mulher não vai voltar a ser como ela era antes. Eu acho que é uma crença negativa desses homens, porque na verdade a mulher pode voltar muito melhor. Sem dúvida. Porque ela tem uma força interior muito grande, porque não é só mais ela tem mais um ser ali que depende dela. E eu acho que isso precisa ser respeitado. Isso precisa ser respeitado dentro de casa e dentro do ambiente corporativo onde ela está inserida. Então, eu acho que é isso. Deixa seus contatos. Meus contatos no LinkedIn é Jennifer Almeida. Meu e-mail é jennifer.almeida@gmail.com. E podem... O celular? Não quer deixar? Não, o celular eu prefiro não deixar. Podem entrar em contato comigo por e-mail ou pelo LinkedIn. Pelo LinkedIn ela atende rapidinho, viu, pessoal? Eu respondo rápido, sim. Podem mandar. E se quiserem conhecer o IBRE, a nossa comissão ESG, estão todos convidados também. Tá, Jennifer, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Obrigada, Nancy. Foi muito Obrigada, rica. Reinaldo. Você é uma querida. Obrigada. Espero contar com você em outras oportunidades. Claro. E agradeço, Ana Clara, nossa convidada especial, Jennifer Almeida.
trazendo todo esse conhecimento, essa experiência dela, e o que você trouxe também em relação a mulheres, né, que eu acho que é importante, esse comentário. E claro, certamente a sua filha vai ser uma pessoa diferenciada em função da educação que você vai dar para ela, porque eu penso que a primeira influência que uma menina tem, uma mulher tem, é com a mãe, com a educação que ela recebe em casa. E quando ela recebe uma educação sólida, firme, pautada em valores, e também defendendo seus próprios direitos, sabendo se posicionar, é claro que ela vai fazer a diferença no mundo. É um mundo que está em processo de mudanças mesmo, né? Conscientização de nós homens em relação à valorização da mulher, mas principalmente em relação à própria mulher, que passa a se valorizar mais e mais e buscar os seus espaços, né? Porque nada vai acontecer por acaso, de repente, como você disse, de repente num passe de mágica. É uma questão de conscientização social e que algumas mudanças são rápidas e outras talvez demorem um pouquinho mais, mas sem dúvida alguma estamos nesse processo de evolução. E o próprio ESG é um processo de evolução. Evolução em todos os contextos, em todos os sentidos, inclusive da valorização da mulher, né? E eu sei que existe um movimento muito intenso em termos de minorias que querem impor as suas leis também, então eu penso que também estamos num momento de aprender a lidar com tudo isso, né? As coisas que falávamos antes numa palestra hoje, por exemplo, não podemos falar, então estamos também evoluindo nesse sentido. Então todos nós, eu creio que estamos no mesmo barco, nesse processo de evolução. Te agradecer, Jenny, pela sua participação no nosso programa, honrado com a sua presença, ainda mais a convite aqui da Nancy. Obrigada, Nancy. Obrigada, Reinaldo. E estamos juntos aqui nesse espaço para a gente poder tratar de todos os assuntos de maneira livre, aberta e, obviamente, assim, trazendo para você um outro padrão de consciência, informações que sejam úteis para você, para a sua carreira, para a sua vida, por que não? Muito obrigado. Obrigada. Para você, fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.